noite, igreja. Todo mundo feliz? Bom, então já que você está feliz, dá um oi para a pessoa do seu lado, dá uma boa noite, dá um sorriso. Se for sua esposa, dá um beijo, fala, ó, que mulher mais linda que eu já vi na vida. Marido também, né? Fala que o marido é bonito, por favor, né? Ficar recíproco. Amém? Eu tô muito feliz mesmo de compartilhar essa palavra. O Senhor me conceda a graça de conseguir trazer tudo aquilo que Ele vem me ensinado aí nos últimos vários meses. Porque normalmente quando o Senhor pede para eu pregar, ou é falando sobre o amor dEle, o que não é nada ruim, ao contrário, é sensacional. Ou é alguma correção, instrução e tudo mais. E esse tema especificamente é um tema que eu gosto muito e eu nunca preguei sobre isso. Então, eu queria muito que a gente pudesse mergulhar nisso junto. Posso ter sua atenção por esse momento? Legal? Quem aqui quer ser mais feliz? Acho que a maioria da galera, né? Por que não? Muitos já somos, né? Nós já somos felizes, mas um pouco mais sempre é muito bom. E a grande fonte de alegria, segundo a palavra, e até sobre, né, baseado em estudos científicos, é o contentamento, a gratidão. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu queria falar sobre o valor do contentamento. Eu acho que a melhor forma da gente conseguir entender, de fato, o princípio, a essência, é a gente entender primeiro o que é contentamento. Vamos trazer isso, tá? Então, o significado de contentamento no dicionário é estado de alguém contente, satisfação, gosto, alegria, júbilo. Então é alguém que está feliz, é alguém que está cheio de alegria, que está satisfeito. E nós muitas vezes estamos acostumados a ouvir essa palavra contentamento e fazer a correlação dela com algo pejorativo. Fazer a correlação dela com uma atitude muito passiva, muito morna, acomodada, né? Então a gente ouve frases como, ele se contentou, ele não vai correr mais atrás. Ou então, esse está acomodado e ele já se contentou, ele não vai fazer mais nada. Como se o contentamento, na verdade, fosse uma fraqueza, fosse um estado de apatia. E quando a gente olha para o dicionário, e principalmente quando a gente olha para a palavra, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acomodação, apatia, fraqueza, nada tem a ver com contentamento. Então já tira isso da sua mente, já arranca isso, porque a gente vai mergulhar mais fundo no contentamento. Vamos dar uma base bíblica sobre o que o Senhor acha sobre o contentamento? Vamos juntos? Abre sua Bíblia, por favor, comigo, em Jó, capítulo 36, versículo 7. Jó 36, 7. E é legal porque Deus, Ele deseja que seus filhos sejam contentes, que seus filhos tenham contentamento. E se contentamento de fato fosse passividade, fosse acomodação, por que Deus desejaria um filho infrutífero, inerte, sem vontade de fazer as coisas? Não. Deus deseja o seu povo, seus filhos satisfeitos, gratos, cheios de alegria, tá? E a maior prova, olhando para a palavra sobre isso, é o que a gente vai ler aqui em Jó. Quem achou, dá glória a Deus. Quem não achou, misericórdia. Tô brincando. É brincadeira. Isso é uma das coisas que acontecia antes na igreja, né? Que é engraçado até. A gente vai ficando... Eu sou mais novo que a maioria. E aí eu lembro de ver essas coisas. Os adolescentes que estão lá nem viram. Nenhum pregador faz isso mais, eu acho. Pelo menos não nas igrejas que a gente costuma estar junto. Mas é muito legal. Vamos lá. Jó 36, 7. Ele não tira os olhos dos justos. Ele, o Senhor, não tira os olhos do justo. Ele o põe nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Se, porém, os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, eles lhe dirá o que fizeram e que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram.
se lhe obedeceram e se lhe obedecerem e lhe servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias, terão contentamento. Repete comigo, contentamento nos anos que lhe restam. Se, porém, não obedecerem, perecerão a espada e morrerão na ignorância. Então, nesse capítulo, Eliú está ensinando a sabedoria e o caráter de Deus para Jó e para os outros sábios que estavam com ele. E aí ele vem trazendo essa paulada que a gente acabou de ouvir. A forma que Deus cuida e faz com seus filhos. Se os filhos pecam, erram, ele os mostra onde estava errado, os leva a se arrepender. E se eles obedecem, eles serão prósperos todos os dias da sua vida. Então aí já fica uma dica para você que quer enriquecer. Obedeça a Jesus. Se você obedecer a Jesus, se arrepender dos seus pecados e seguir o que Ele deseja, aqui está falando que você será próspero todos os dias da sua vida. Mas além disso, muito além de prosperidade, terão contentamento em todos os anos que lhe restam. Então Deus enxerga o contentamento como a recompensa do filho obediente, como um prêmio para ser dado, para ser entregue àquele que obedece. E às vezes a gente está olhando para o contentamento, ou desprezando completamente a existência dele, ou a gente está levando como apatia ou algo que nada tem a ver com contentamento. Eu acho que uma das melhores formas da gente entender contentamento, na verdade não só contentamento, qualquer definição de qualquer coisa, é falar um pouquinho sobre o que não é aquilo. A gente define o que não é, define o que é, e isso fica mais claro na nossa cabeça. Por isso, vamos mergulhar um pouquinho mais nisso. Contentamento não é apatia, não é fraqueza, não é covardia, nem acomodação. Contentamento não é deixar de sonhar ou desejar avançar na vida. Contentamento também não é gostar de coisas ruins ou ter prazer na miséria ou em ter poucas coisas. Contentamento não tem nada a ver com isso. Contentamento, e eu quero que você preste muita atenção agora, é o estado do coração que reconhece a bondade de Deus e se alegra com aquilo que lhe foi concedido. Contentamento é a capacidade de perceber e agradecer a Deus no cotidiano, no ordinário, no dia a dia. Perceber e agradecer a Deus pelas coisas do dia a dia. Contentamento é a sensação de estar cheio, satisfeito, sem falta de nada, mesmo não tendo tudo aquilo que deseja. Pegaram isso? Satisfeito, mesmo sem ter tudo aquilo que deseja. Contentamento é um sentimento protetor. Repete comigo, protetor. Contentamento é um sentimento protetor que guarda o nosso coração dos desejos desenfreados e das ambições humanas, que muitas vezes são fúteis, passageiras. Quem aqui já quis muito alguma coisa, e aí quando comprou, quando pegou, quando aconteceu, você ficou tipo, podia ser melhor, né? Sei lá, eu esperava outra coisa, já? Amém, boa noite igreja, paz do Senhor. Vitor Medina, vou pregar para vocês. Quem já? Oh, glória a Deus, agora vamos lá. Contentamento é saber que recebeu mais pela misericórdia de Deus do que pela força do próprio braço. Vamos de novo nesse. Contentamento é saber que recebeu mais pela misericórdia de Deus do que pela força do próprio braço. Quando nós começamos a olhar para o princípio valoroso que é o contentamento na palavra, a gente começa a entender que o que Deus deseja mesmo é que nós sejamos livres. Então, mais uma vez, eu já vou fazer você ficar repetindo coisa, mas assim, me ama nesse momento, tá? Por favor. Repete comigo assim: Deus me quer livre, verdadeiramente livre. Essa verdade precisa entrar no seu coração. Deus não está tentando tomar nada de você.
tentando ver se ele ganha alguma vantagem com a sua vida. Amigo, não está. Ele não está tentando ganhar a sua força de trabalho, não está tentando ganhar um pouquinho do seu dinheiro. Deus não está tentando pegar nada seu. Deus está tentando te dar a vida, te dar a liberdade, te dar alegria, paz, eternidade. Deus está tentando te dar o amor dele. Deus é contra toda a lógica humana, porque toda vez que um homem toma um lugar de autoridade, a maioria das vezes, ele se corrompe, faz dos seus desejos a verdade, mexe no que tem que mexer, ele é injusto, passa os outros para trás, e ele quer, no final das contas, governar sobre a gente e tomar poder sobre nós. Muitas vezes os homens são assim, mas Deus, ele mesmo tendo todo o poder, toda a soberania, estando no lugar de maior autoridade, ele só quer servir. Quer entregar, quer dar, não quer tomar nada. E isso precisa entrar na nossa cabeça. Porque senão, provavelmente nessa próxima parte da palavra, você já vai se ofender um pouquinho. Mas, se você não tiver claro na sua cabeça que Deus não está tentando tomar nada, talvez ofenda mais. Então, não fica chateado comigo. Mas é que eu penso o seguinte: se a mensagem do Evangelho não ofende a nossa mente, não faz a gente repensar as coisas, para que nós continuamos vindo na igreja? Por que a gente continuaria buscando o Evangelho? Se Deus faz a mesma coisa que a gente faz, então Ele não é tão diferente da gente. Se Deus pensa a mesma coisa que a gente não tem mais o que aprender. Mas não é o caso. Deus faz extremamente diferente e pensa extremamente diferente do que a gente pensa. Então, quando a gente começa a falar sobre Ele, normalmente ofende um pouquinho os nossos pensamentos, ofende um pouquinho a nossa maneira de pensar, o nosso raciocínio. Né? Legal? Amém? Então vamos lá. Deus não é igualitário. Tá? Deus não quer dar igual para todo mundo. Deus nem se importa com isso. Ele não vai dar tudo para todo mundo igual para todo mundo. A gente precisa entender e aceitar que é assim. E isso não é injusto. Porque Deus não pode contrariar a própria natureza, e Ele é justo. Igualitário, segundo o dicionário, é a doutrina ou a atitude daquele que visa estabelecer uma igualdade absoluta em matéria política, social, cívica, teórica. Aquilo que sustenta uma igualdade absoluta entre os homens. Deus não quer igualdade absoluta entre os homens. Ele nos fez diferentes. Ele nos fez drasticamente diferentes, em contextos sociais diferentes, com dons, habilidades, talentos diferentes. Deus não quer igualdade absoluta entre os homens. Deus não quer máquinas. Amém? E quando a gente para pensar sobre isso, normalmente a gente começa a avaliar, e alguns pensamentos vêm no nosso coração, que é, especialmente quando a gente for mergulhando um pouquinho mais, você vai perceber esses pensamentos talvez vindo no seu coração, se você for sincero com você mesmo, que é, isso não é justo, eu acho que eu faria diferente, e assim vai, porque bate muito na nossa justiça própria, que tenta ficar igualitando, né, deixando as coisas o mais igualitárias possível, o que mais justas possível. Mas Deus, Ele deixa tudo bem justo e não é igualitário. Vamos ler, dar um pouquinho de base bíblica para isso. Vamos ler Daniel 2, 21 e 22. Daniel capítulo 2, 21 e 22. Diz assim: Ele, que é o Senhor, Ele é quem muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Tá, Vitor, tem de nada? O que tem a ver esse texto com o que a gente está falando? E assim vai. Simples. Deus está deixando bem claro aqui que Ele que mexe os pauzinhos, as estações. E Ele coloca um para governar sobre outros. Ele elege um rei. O rei tem mais influência, tem mais dinheiro, tem mais poder do que outros. Então ele claramente está pegando um que era igual a todos os outros e elevando num lugar de maior destaque.
claramente não é um posicionamento de alguém que quer tudo igualzinho, certo? Só que além disso, está aqui deixando bem claro que ele dá sabedoria e ele dá entendimento, inteligência. Então quando a gente para orar para a nossa vida, para a sociedade, Deus escolhe um que nasça mais inteligente e um que nasça mais burro. Dá para aceitar isso? Deus escolhe que um nasça extremamente capaz, bom com número, bom com lógica, alguém que consegue, sei lá, se despontar numa carreira acadêmica ou se tornar um bom investidor, e Deus capacita esse cara para isso. E ele escolhe o outro que, cara, vai fazer o troco, pegar o troco ali do que ele está comprando e se enrosca. Só que ele também faz com que uns nasçam com uma habilidade artística, que qualquer coisa que pega na mão fica lindo. Ah, eu vou tricotar, fica bonito, vai fazer, sei lá, alguém, citar o nome nada a ver aqui, mas alguém já seguiu a Jenny Keller no Instagram? A mulher cata qualquer coisa, faz virar obra de arte. Eu vou pintar uma parede, pinta. Eu vou fazer um móvel, faz um móvel. Vou fazer porcelana, faz porcelana. Caramba, cara, deixa alguma coisa pra gente fazer também, fazer tudo. Sei lá. Então assim, Deus dá muito para uns e muito pouco para outros. Eu em habilidade manual, era melhor dar na mão de uma criança, talvez ela fizesse mais bonito ou não estragasse. Eu às vezes pego para fazer bonito e estrago o negócio que eu estava fazendo. Então assim, Deus dá muito para uns e pouco para outros. E tudo bem. Amém, isso é justo. Vamos continuar. Mateus 25:14 vai dar um pouquinho mais de embasamento bíblico, porque eu não vou ensinar você em algo com uma única passagem. Então, Mateus 25:14. O próprio Jesus falando aqui. Ele vem o capítulo 24 falando sobre a volta dele. Ele vem o capítulo 25 falando sobre a volta dele. E aí nesse capítulo 25 ele diz o seguinte: e o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Daqui já ferrou, né? Você concorda comigo que daqui a gente já pode ver que não está nada igualitário? Ele tinha 8, certo? 5 com 2, 7, mais 1, 8. Então ele tinha 8. Aí ele deu 5 para um, 2 para um e 1 para o outro. Se Deus estivesse tentando deixar igualitário, ele podia falar assim: bom, 8 para 3 não vai dar para dividir igual, né? Ok, beleza, chegamos num acordo. Mas ele podia ter feito assim: 2 para você, 2 para você, 2 para você, 2 para mim. Ficou igual para todo mundo. Mas ele não fez isso. Ele deu 5 para um e 1 só para o último. Alguém ganhou 5 vezes mais que o último. O primeiro ganhou 5 vezes mais. Ou seja, era bem discrepante. Não era meio discrepante, era muito discrepante, tá? E aí ele fala: o que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou outros 5. Ou seja, o cara que tinha ganhado mais, investia. Aplicou, aportou no lugar certo, investiu, ganhou mais 5. Sensacional. O que tinha 2, também, o que tinha 2 ganhou mais 2. Não fala que investiu, mas ele deu seus pulos, ganhou mais 2. Beleza. Agora, aquele que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: Senhor, o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também aquele que tinha ganhado 2 talentos e disse: Senhor, o senhor me confiou 2 talentos. Veja, ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, te colocarei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. E por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o meu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Aqui acabou de ferrar com tudo.
Porque Deus podia ter tirado o talento dele e dado pelo menos porque tinha 4. Que ele ficava com 5, pelo menos chegava no que o primeiro tinha ganhado. Não, ele deu porque tinha 10. E aí ele continua dizendo: pois a quem tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Deus, ele sabe como distribui cada habilidade, talento, capacidade. E não só isso. Deus dá algumas porções de, sei lá como eu posso descrever, coisas para nós na terra, para que nós utilizemos para a glória dele. E dentre essas coisas a gente pode colocar talentos e habilidades, a gente pode colocar inteligência, a gente pode colocar capacidades de comunicação, vamos pôr em talentos, não é isso, mas contatos. A gente pode colocar posição, dinheiro. E Deus dá mais para uns do que para outros, e Ele quer que nós utilizemos isso para a glória dele. Só que Deus é justo, por quê? Porque quem mais será dado, mais será... Oh, Jesus. Vamos lá. A quem mais for dado, mais será cobrado. Então, o que tinha 5, para conseguir executar o que Deus pediu, precisou ganhar outros 5. O que tinha 2 só precisou ganhar 2. Então, assim, enquanto o que tinha 5 estava na metade da metade do trabalho dele, o que tinha 2 tinha terminado. Ganhei 2, fiz, pronto. O que tinha 1 estava um tapa de fazer. Só tinha que ganhar mais 1. Estava fácil. Por quê? Porque Deus não vai cobrar algo que Ele não te deu. Para quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, primeiro a doação de Deus, Ele dá. Depois Ele cobra. Depois Ele exige. Só que o Senhor nos capacita a fazer diversas coisas e nós não utilizamos os nossos dons, habilidades, talento, dinheiro, inteligência para a glória dele. A gente muitas vezes pega isso e gasta para as nossas próprias vontades. Você pode reparar que o que tinha 1 e enfiou na terra para as suas próprias vontades, gastou à toa, na verdade não gastou, né? Mas ele enfiou na terra, dizendo só para o natural, como um simbolismo de algo só natural. Você pode ver que era o que não sabia quem o Senhor era. Você é um homem mau, que junta onde, né, você pega onde não semeou e tal, junta onde não plantou. Quem disse que Deus é assim? Quem que falou para esse cara que Deus é assim? Quanto menos você sabe, menor é a sua capacidade de multiplicar o que Deus tem te dado. Quanto menos você conhece a Deus, menor é a sua capacidade de multiplicar o que Deus tem te dado. Mas uma vez entendido isso, eu quero que vocês venham numa reflexão comigo. Se a forma que Deus distribui as coisas é tão injusta, vamos lá. Temos aqui entre nós alguns pais ou mães. Sim, por favor. Permaneça com a mão levantada só quem é pai ou mãe de mais do que um filho. Ok, beleza. Agora eu quero que você pense o seguinte. Deus vai te dar a chance agora de mudar o destino dos seus filhos. Só que você vai ter que escolher, se você tem mais do que 2, ok, tá? Não tem problema, pensa em cada um deles. Você vai escolher um deles para nascer numa família abastada, boa de grana, bastante dinheiro, e ele vai ter uma vida tranquila, vai fazer uma boa faculdade, vai ter um carro top. O primeiro carro já vai ser um carro muito bom, melhor do que a da maioria. Vai morar num lugar muito seguro e tudo mais. O segundo, ele vai morar na miséria. Ele vai passar dificuldade mesmo, assim. Tem que trabalhar muito duro para ter o que comer. E aí, qual dos seus filhos que vai ser? É que é muito fácil falar que as coisas são injustas quando não somos nós que tomamos as decisões, né? Muito fácil falar que as coisas são injustas quando não é o nosso filho que está no rumo, quando não é quem a gente ama que está no contexto. Deus sabe o que está fazendo. Toda ingratidão, toda falta de contentamento, toda insegurança provém da falta de entender que Deus é seu pai. Não tinha uma casa melhor para você nascer. Não tinha um cenário melhor para você nascer. Deus sabia o que estava fazendo.
Deus sabia o que você precisava passar, pelo jeito que você precisava passar. Deus sabia o que Ele estava construindo aí dentro. Deus sabia o que Ele ia te dar de habilidade, de talento, de inteligência, de capacidade. E o melhor de tudo, Deus sabe aonde esse talento, habilidade, capacidade, dinheiro vai te levar. Mas qual que é o problema? A gente foca tanto no que falta, que a gente deixa de perceber o que tem. Talvez Deus seja mais engrandecido quando somos mais satisfeitos nele. Vamos de novo. Talvez Deus seja mais engrandecido quando somos mais satisfeitos nele. A base do contentamento é a segurança no caráter de Deus. Porque eu sei que Ele não errou ao me fazer nascer na família que eu nasci. Eu poderia ter nascido muito mais rico. Eu poderia ter nascido muito mais inteligente. Mas sabe qual que é o problema? Isso é uma comparação. E a comparação é a mãe da frustração. Toda vez que eu me comparo com alguém, eu me frustro. Ou eu também é a mãe da soberba, né? Se eu me comparo com quem está para baixo. Só que, em que versículo que você pegou a ideia de que você tem que se comparar com outra pessoa? A gente está acostumado a uma geração de... Eu também, tá? Eu acho que, né? Estou na mesma geração. De rede social o tempo todo. Sempre vai ter alguém viajando, cara. Para de se comparar. Sempre tem alguém mais bonito que você. Não precisa ficar triste. É isso aí, não tem o que fazer. Sempre tem alguém mais bonito do que seu esposo, que sua esposa. Tá tudo certo. É isso aí mesmo. Não tem como fugir disso, gente. Sempre tem alguém mais rico. Para, cara. Chega, que loucura é essa? Quer ser o melhor em tudo, quer estar, eu quero correr atrás. O evangelho que eu aprendi é assim: buscai, pois, primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quantas as coisas? Então eu não preciso correr atrás de nada. Estou correndo atrás. Por isso que não está alcançando nada, está correndo atrás. Se estivesse correndo atrás de Jesus, estava ganhando tudo, as coisas estavam chegando para você, iFood de bênção. Estava chegando direto, a entrega direto na tua casa. Vitor, você, ó, tá aqui, ó. Mas a gente está correndo atrás. Aí eu fico imaginando alguém correndo atrás do caminhão do correio. Oh, pelo amor de Deus, minha bênção. Quando era só ficar na casa do pai que chegava. O oposto do contentamento é a ambição. Tá? É a ambição. E a ambição, eu vou pegar a definição do dicionário pra gente entender o que é. Ambição é o forte desejo de poder ou riqueza, honra ou glória, a cobiça, o anseio veemente de alcançar um determinado objetivo, de obter sucesso, a aspiração ou pretensão de ser maior. A ambição, ela é a manifestação do desejo caído. É o nosso desejo carnal, os nossos desejos carnais, tomando a direção do nosso coração. Então quando eu estou com a ambição por algo, eu miro a minha vida para isso. Eu puxo o prumo da minha vida para tentar alcançar esse objetivo. É sede de sucesso, é sede de ganhar, é sede de vencer. Até onde eu me lembro, Cristo já me fez mais do que vencedor. Até onde eu me lembro, é melhor falhar do que ter sucesso no que Deus não me pediu para fazer. Até onde eu me lembro, sucesso é encontrar Jesus e guardá-lo como tesouro. Mas a gente fica com ambições humanas, porque a gente quer ser sempre melhor do que o vizinho. A gente quer que a grama seja muito mais verde, que a gente tenha muito mais grana, quer ser o cara mais inteligente da sala. Eu quero ser o cara mais amigo de Jesus da sala. O resto a gente pega, a gente aprende. Porque pelo que eu li na palavra, vai chegar um momento que das 5 noivas, aí você vai ter que ler Bíblia, amigos. Se você não acompanhar a gente, vamos embora. Tem que ler a palavra. Tem 5 noivas, 5 por 10, né? Tem 10, 5 prudentes, 5 que são insensatas.
E aí, a hora que chega Jesus para buscá-las, o que não dá para negociar mais não era dinheiro, era o óleo, era a presença, era a amizade com Deus. A gente tem que ser esperto. Toda moeda que não pode se negociar é a mais valiosa. Uma hora ela vai acabar, não vai dar para negociar mais. É óbvio que com escassez valoriza. Ok, beleza. Então, o relacionamento com Deus deveria ser o mais valioso. O que deveria estar sendo guardado, porque vai chegar um momento que não vai dar para negociar mais. Não vai dar para ganhar mais. A ambição não é o fim do sonho. A ambição é o começo. Matar a ambição é o começo de um sonho. Qual que é a diferença? A ambição é o meu desejo carnal sendo expresso nas minhas atitudes para eu, na força do meu braço, alcançar o objetivo. Então eu comigo mesmo vou lá e vou fazer, vou acontecer, Não é isso. A gente deveria matar todas as nossas ambições e no lugar colocar os nossos sonhos. Sabe por quê? Porque o sonho, diferente da ambição que eu faço com a força do meu próprio braço, quando você sonha, normalmente você está fazendo o quê? Dormindo. Certo? Sonhar é deitar, descansar e deixar a sua mente ir o mais alto que você conseguir. Sonhar é quando você já com as suas forças não pode fazer nada, mas Deus está fazendo alguma coisa. Sonhar o sonho para o Filho de Deus ele vai sonhando mais alto quanto mais conhece o Pai que tem. Porque quanto mais a gente conhece o Deus que nós temos, o Pai que nós temos, mais assim, a gente vê Ele cada vez maior. Então dá para sonhar sonhos mais altos. Dá para alcançar coisas maiores. Porque vem comigo, se o Senhor é o dono do ouro e da prata, dinheiro não é problema. Se o Senhor é aquele que é a própria sabedoria, então conhecimento não é problema. Se Deus é aquele que abre a porta que ninguém pode fechar e fecha a porta que ninguém pode abrir, concorrência não é um problema. Network não é um problema. Quem tem o Senhor claro na mente como seu Pai, pode sonhar em ser o que o Senhor colocou no seu coração. O quão alto você quiser sonhar, porque aí você deixa na mão do Pai e Ele faz. Sonhos que você jamais conseguiria fazer com a força do braço. Uma vez que a gente entende isso, eu mato o desejo e o medo de ter que correr atrás do que é meu. Porque o que é meu está correndo atrás de mim. Deus já guardou tudo que é meu. Então eu posso seguir tranquilo, confiando no Senhor, porque Ele vai me entregar na hora certa. Só que qual que é o problema? Que aí agora aqui está a chave da liberdade do negócio. O Senhor comunicou ao meu coração que muitos de nós, talvez a maioria, vive com muito menos do que deveria. Tem muito menos do que Deus planejou. Por quê? Porque Deus não pode te dar algo que te roube dele. Então tem gente aqui que era para ser muito mais rico do que é. Era para ser muito mais inteligente, muito mais influente, ter muito mais poder do que tem. Deus não pode te dar, porque se Ele te der, você se perde. Aí Deus prefere não te dar, porque Ele não vai te dar um presente que te mate. Deus não é assim. Que pai faria isso? Tem gente que era para ter tanto dinheiro a mais. Não tem. Por quê? Porque é ganancioso. O coração é ruim. Está cheio de ambições egoístas. Está cheio de ambições dessa terra. Aí enquanto você não mata as ambições, Deus não pode te dar os sonhos. E a gente está tentando correr atrás. Eu estou parando de correr atrás. E eu estou correndo para Jesus. Mas alguém quer ir comigo? Vitor, está falando então que é para eu sentar e orar e Deus vai fazer todas as coisas. Para de preguiça. Deus também falou dessa galera. E um senta e fica esperando chover. O outro vai e prepara o campo. Depois senta e ora ao Senhor. Senhor, agora faz chover. Deus não falou para a gente ser acomodado. A gente começou a falar no começo do culto que contentamento não tem nada a ver com ser acomodado, preguiçoso, nada a ver. Faz o que você tem que fazer. Mas a gente corre atrás como se ninguém estivesse protegendo o que é nosso. Como se eu não fizesse, alguém vai roubar o que é meu. Amigo, se a sua empresa ela está no ramo X
e tem 100 mil concorrência, só você está correndo do jeito certo, sua empresa vai se despontar acima de todas as outras. Porque enquanto todo mundo está correndo com a força do seu braço, você está correndo nas costas de Cristo. Jesus te pôs no cavalinho aqui e está indo a passos que você nunca conseguiria. A empresa vai se despontar muito antes do que qualquer outra. Rapidinho você é o melhor do mercado. Por quê? Porque não é você que fez. A gente tem que começar a viver como um povo que tem Deus conosco. Emanuel, Deus dentro de nós. A gente corre como todo mundo, faz o que todo mundo faz. Não é de se surpreender que a gente não está se despontando. Quanto mais contente for o nosso coração, melhor nós seremos na vida, em tudo. Por quê? Porque Deus só vai te dar o que você esteja disposto a devolver. Consegue receber essa para você? Deus só pode te dar o que você esteja disposto a devolver. Senão Ele não vai te dar. E Deus está querendo um povo próspero. E Deus está querendo um povo inteligente. Deus está querendo um povo influente. Deus está querendo um povo que faz impacto na sociedade. Deus está querendo uma igreja que tem as coisas. E eu não estou falando só de dinheiro. Tem alegria, tem paz, tem sabedoria para dar. Deus está querendo que nós toquemos os cargos mais elevados da sociedade. Mas para isso Ele precisa matar o nosso coração. Matar as nossas ambições. Vamos para outra sessão de leves ofensas do Evangelho. Legal, Vitor, estou entendendo. Amém, glória a Deus, faz sentido. Eu espero que faça, pelo menos, né? Mas e se eu for o servo de um talento? E se você for músico ou cantor e suas músicas nunca tocarem fora da sua igreja, ou talvez a cidade, alguma coisa assim? E se você for um pregador legal e estiver buscando Jesus e escrever um livro, e seu livro, sei lá, vender 50 cópias, e ele só vinha fazer fama quando você morrer? Ainda vale a pena? E se você gastar sua vida pregando o Evangelho para um povo, sei lá, escondido, e ninguém ficar sabendo o que você fez, ainda está valendo a pena? Está batendo aí no ponto dos nossos anseios, das nossas ambições. A gente quer ser visto, quer ser aplaudido, quer fazer a diferença. Você já é diferente de tanta coisa. Se você soubesse a forma que Jesus te vê, você não ia fazer tanto para ficar se aparecendo. Não existe um segundo sequer que Deus tire os olhos de você. E não existe um nada que você possa fazer que faça com que Ele te ame mais. Não existe um nada que você possa fazer para chamar a atenção dEle. Deus não é um pai ausente. Ele já está te vendo. Deus não é o pai que chega do trabalho no final da tarde e está tão cansado que não pode gastar um tempinho com o seu filho. Ele não é esse cara. Seu pai natural pode até ter sido. Pode ser que seu pai natural nem esteve lá. Jesus está. Deus está. Se eu for o servo de um talento, tudo bem. Porque eu não estou correndo para ser visto. Nem para ficar rico. Eu já sou rico. Eu achei Jesus. Eu já tenho a riqueza. Riqueza que talvez muitos ricos não consigam comprar. Eu já vou ter uma alegria, uma paz e uma família. Talvez tenha tanta gente aí fora que daria rios de dinheiro para ter. Se eu for o servo de 5 talentos, acho que complicou para o meu lado. Porque eu vou ter que multiplicar 5, então eu vou ter que trabalhar muito por Jesus. Até conseguir multiplicar tudo que Ele me deu. Mas o ponto é que, tanto faz, porque eu não estou contando o talento de quem está do meu lado. E eu espero que ninguém esteja contando o meu. Porque a gente não vai se comparar mesmo, a gente só está olhando para Jesus. Está fazendo sentido, gente? A gente corre muito, a gente se perde na nossa identidade. Fica comparando as coisas. Você é exatamente quem você tinha que ser. Você está no lugar, exatamente no lugar que você deveria estar. Nasceu na família, exata na família que você deveria nascer.
Deus te fez por um motivo. Está na hora da gente despertar o nosso potencial. Deus, Ele quer que nós matemos as nossas ambições, que nós morremos para nós mesmos, para Ele poder nos esticar e nos levar ao ápice do que Ele nos chamou para ser. O mais inteligente, o mais capaz, o mais preparado, o mais influente, o mais poderoso, o mais rico que nós podemos ser. Quanto menos nós temos de ambição, mais Deus vai poder nos dar. Quanto menos nós temos das nossas ambições, mais Deus vai poder nos esticar ao ápice do nosso potencial, ao máximo do que nós podemos viver. Ou seja, você está se parando. Deus está querendo te dar as coisas e você mesmo está se freando. O rolê todo, no final das contas, não é que Deus é ruim, é que a gente é meio cabeçudo. Faz sentido, gente? Vamos ir um pouquinho mais fundo no contentamento. Vamos abrir Salmos 23, 1. Esse aí você conhece, eu tenho certeza. Salmos 23, 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Esse versículo é lindo, e o capítulo todo é muito bonito. Mas vamos meditar um pouquinho nisso. Se o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta, então, se o Senhor é o meu pastor, eu sei que nada vai me faltar. Ok, beleza. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Porque se de nada eu terei falta, então o que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, então aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Porque o que eu vou precisar, Ele já vai me dar. Se o Senhor é o meu pastor, Ele sabe o que eu vou precisar antes da necessidade bater na porta. Esse é o grau de cuidado de Jesus. Antes de vir a falta, Ele já tem a provisão. Vitor, mas você está falando isso aí, isso aí está errado. Porque eu já passei dificuldade na vida. Já passei por momentos difíceis. Eu sei. Mas a palavra também diz que Deus se assenta como aquele que depura a prata. E sabe como que é depurada a prata? Eu estava lendo num livro. O cara ficou curioso com esse versículo e ele foi até um ourives mesmo, que fazia esse refinamento de prata. E ele perguntou, cara, como que você faz o refinamento de prata? Ele falou, cara, eu coloco dentro de um balde de aço e tudo mais, eu esquento o fogo bastante. E quando o fogo derrete a prata, as impurezas sobem para a superfície. Quando Jesus bota pressão em você, quando as dificuldades vêm, quando as coisas ficam difíceis, o que é ruim vem para a superfície. Os nervos ficam à flor da pele. Aí eu venho e tiro as impurezas de cima. E eu fico fazendo esse processo várias vezes. E aí o cara perguntou, pô, legal, bacana, entendi, mas quando você sabe que tem que parar? Aí ele falou, cara, é muito fácil. Eu fico sentado aqui na frente do forno, acompanhando todo o processo. E eu paro quando eu vejo o meu reflexo na prata. Jesus só está te preparando, cara, para o seu potencial. Deus está te colocando nas forças, nas dificuldades, está te permitindo passar por momentos difíceis, para você poder ser depurado, limpo, para que as ambições morram, para que os desejos egoístas morram, para que o coração ruim morra, e aí Ele consiga te elevar ao máximo do seu potencial. Deus quer te dar coisas. Existe um lugar no céu, que é tipo um galpão, e lá tem um monte de presente diferente. Isso aí é a experiência minha, tá? Então assim, não é bíblico, não está escrito. Se você quiser ignorar esse pedaço da palavra, fala, o Vitor falou bobeira aqui, pega o resto. Tem um galpão com um monte de presentes. Tem uns que é maior do que eu, tem uns que é pequenininho. E aí o Senhor me disse que esse galpão é dos presentes que Ele preparou para os filhos deles, mas os filhos ainda não estão prontos para receber. Deus tem muita coisa para dar para a gente. Muita coisa. Só que a gente precisa começar a alinhar nosso coração.
Contentamento, para fechar, é a graça de viver livre da cobiça, das ambições e pronto, com o caminho aberto para me tornar tudo o que Deus sonhou que eu fosse. Contentamento na prática é a liberdade de poder acessar tudo que Deus planejou para minha vida sem ser limitado por nenhuma ambição. Augustinho, não é o do Grande Família não, procura lá depois, Avivalista, Santo Agostinho, você vai achar, dá uma pesquisada lá, o homem era bom, o homem era de Deus. Tem uma frase dele que ele diz assim: eu tenho medo da graça que passa sem que eu a perceba. Caramba, cara. Quantas vezes a graça de Deus passa por nós no dia a dia e a gente só está murmurando e reclamando do que está faltando. Talvez o problema não seja que Deus não está presente nas nossas vidas, mas sim que a gente está ocupado demais com as outras coisas para perceber Ele ali. Deus está querendo um povo feliz. E o povo feliz é o povo que não tem falta de nada, que é grato pelo que tem, que sorri na dificuldade, porque sabe que está sendo depurado, vai ser melhorado e no final das contas vai ter mais do que tinha no começo. Deus quer um povo que sabe o Pai que tem e caminha seguro, sabendo que enquanto todo mundo está correndo atrás, a gente está só seguindo Jesus e as bênçãos estão correndo atrás da gente. Isso é muito legal. Faz sentido, gente? Queria pedir que vocês se colocassem de pé para a gente orar um pouquinho sobre isso.